Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a gravar. Hoje, eu vim falar para você sobre como é importante os nossos pensamentos. Por isso, temos crise do pânico e ansiedade. Os pensamentos. O nível do pensamento, o que você pensa. Você tem o pensamento da ansiedade, que é preocupação com o amanhã. A ansiedade é uma emoção que traz um pensamento, que traz um comportamento. Isso é um círculo. A maneira como nós nos comportamos molda os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também moldam o nosso comportamento. E esse círculo, ele vai e volta. Um looping também, ele pode ser assim, porque ele gera uma emoção. Quando nós temos uma emoção ligada a uma ação e um pensamento, formam as nossas memórias. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim: trauma traz ansiedade? Trauma do passado? Outra questão é: futuro, preocupação, causa ansiedade? O que causa a ansiedade? Vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é uma emoção sentida no corpo com sintomas físicos. Ela causa sintomas físicos porque ela produz substâncias que estressam o nosso corpo. A ansiedade, ela é um impulsionamento, é como se fosse uma pisada no acelerador para que nós possamos fazer algo que precisa ser feito para um resultado no futuro. Por exemplo, amanhã eu tenho um teste. Eu fico ansiosa porque eu sei que eu preciso de estudar. Essa ansiedade vai me motivar a, vamos estudar? Amanhã tem teste. Eu vou viajar. Eu fico ansiosa porque eu preciso de lembrar, de fazer a mala, o que eu vou levar. Isso é uma ansiedade. No corpo, ela gera uma adrenalina e um cortisol a mais, estressando o corpo para te dar energia suficiente para cumprir aquela tarefa. Então vamos ver, quando é que ela se torna um transtorno? Quando que a ansiedade se torna TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou síndrome do pânico, ou as outras 7 tipos de ansiedade que é classificado no Código Internacional de Doença. É quando os sintomas físicos no corpo estão te dando medo de que você tem alguma coisa errada no seu corpo. O seu coração acelera do nada. Você sente falta de ar. Às vezes o estômago dói, a cabeça dói, tremores, formigamento, dores musculares, insônia. Tudo isso é excesso do nível de adrenalina e cortisol por muito tempo na corrente sanguínea, porque você precisa de resolver um problema e você fica no nível do pensamento, não põe em ação, não gasta essa adrenalina, não gasta esses hormônios, porque quando nós aumentamos o nível de ansiedade, se for verdadeiro, você vai gastar aquilo que o corpo produziu, tá tudo bem, normal, natural. Mas se for pensamentos intrusivos, negativos, essa adrenalina e esse cortisol vão prejudicar o corpo de uma forma que você, do nada, por isso eu falo do nada, porque a maioria das pessoas fala do nada você vai começar a sentir esses sintomas físicos. Um aperto no peito, uma fisgada, uma angústia, uma sensação de que vai ter um piripaque, vai morrer, vai ter que ir no hospital, no pronto-socorro, é muito ruim, muito angustiante. A pessoa quer correr, ela quer ir embora para casa, ela quer ir no pronto-socorro, ela quer tirar aquilo, sair, não sentir esses sintomas, é horrível. Isso, aumentado, vira uma crise do pânico. A pessoa entra em pânico, você vai morrer. Isso é a crise do pânico. É quando você tem sintomas físicos no seu corpo que você não entende por que está acontecendo. Você tem medo disso. E esse segundo medo, que é o medo dos sintomas, faz com que você entre em pânico, desespero. Pânico e desespero, praticamente a mesma coisa. Aquele desespero de, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo, eu vou desmaiar, eu vou morrer. E se eu morrer, o que vai acontecer? Então fica nesse círculo. Hoje eu vim trazer para você algumas etapas, alguns passos fáceis para você fazer. E algumas coisas para você evitar de fazer também. Se você quer diminuir a ansiedade,
Porque a ansiedade todo mundo tem, ok? O que faz mal? É em excesso. Então, se você quer diminuir esse excesso, você tem que ter comportamentos e pensamentos diferentes. Se você não mudar a forma de pensar, se você não mudar algumas coisas no estilo de vida, não vai ter resultados. Você vai continuar nesse ciclo por anos e anos, tomando às vezes medicação, achando que ela é a solução e não é. Porque uma medicação sozinha não faz isso que você tem que fazer. Eu vou te mostrar aqui o que você tem que fazer. Nada resolve por si só se não for você que tomar a decisão. Eu quero mudar. Então vamos começar. A maior batalha é pela nossa mente. Vou te falar algumas frases aqui para você talvez anotar, memorizar e raciocinar sobre isso. Pensa sobre isso. Nossos pensamentos moldam nossa realidade. O que molda a sua realidade? Se você é feliz, se você é triste, se você está ansioso, se você não está, se você vai chorar ou não, o pensamento. Lembra de uma coisa bem triste que passou. Algum ente querido que você perdeu, uma separação, alguma coisa triste. Com certeza, isso vai moldar na hora a sua emoção. Na hora você chora. Mesmo que já tenha passado, mesmo que está no passado. Influencia agora. Esta memória mexe com a emoção, que mexe o comportamento. E os sintomas, quais são os sintomas? Choro, tristezas, ombro para baixo, semblante caído. Então vamos lá, nossos pensamentos moldam nossa realidade, tornando essencial protegê-los de influências negativas. Tem como proteger o nosso pensamento das influências negativas? Tem. Sabe aquela pessoa que você anda e vamos supor, você levantou alegre, feliz, animada, de repente você encontra aquela pessoa que é sua amiga, que você vê direto e ela começa, fulano, você ficou sabendo que fulano de tal morreu não sei aonde, que aconteceu uma tragédia não sei em que país, e ela joga assim umas 10, 20, 30 notícias ruins, negativas em cima de você. Uma coisa ruim atrás da outra. Olha, eu quero que você preste muita atenção numa coisa, presta atenção numa coisa. Quando você estiver numa roda de amigos ou amigas, ou numa reunião familiar, ou no trabalho, e uma dessas pessoas, ou até mesmo você, soltar uma notícia ruim, negativa na roda, você vai ver o tanto que isso atrai. Um fala uma coisa ruim, o outro fala outra. Olha, fulano, você ficou sabendo que... Pode ser até financeiramente. A bolsa de valores aumentou, o dólar não sei o quê, e o governo não sei o quê. Aí o outro vai começar, nossa, as coisas estão caríssimas, ninguém tem dinheiro para comprar nada. Aí o outro, não, vai vir a falência, daqui a pouco vai ter uma crise mundial. E o outro, pá. Só negativismo. Presta atenção se isso não acontece. Eu tenho certeza, é porque você não prestou atenção. Vai numa roda de amiga e fala assim, nossa, menina do céu, mas eu ando tão doente, eu tenho dor nas pernas, eu não durmo direito, tudo que eu como faz mal, eu tô com muita crise de ansiedade, eu tô tomando remédio e parece que não resolve. Logo, uma outra pessoa vai falar a mesma coisa. Eu também sinto desse jeito. Menina, eu tava desse jeito. Ou então conhece alguém que tava desse jeito. Ou então ela tá um pouquinho desse jeito. Eu tô quase assim, mas pelo menos eu ainda como. E aí a outra fala, nossa, não sei quem morreu disso. E a outra fala, Isso vai produzindo hormônios no nosso corpo. Isso vai moldando quem nós somos. Isso molda o seu humor, o seu comportamento e quem você é. Nós somos corpo, alma e espírito, junto. Do que a gente está alimentando a nossa mente? É com coisas negativas, com notícias negativas. Então vamos lá. O poder dos pensamentos e das vias neurais, os neurônios. Uma pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. Isso dá 48 pensamentos por minuto. Em um minuto, nós temos em média 48 pensamentos. Pensamentos podem ser não conscientes, mas nós temos, mesmo decisões automáticas, são contadas como esses pensamentos. Os pensamentos criam caminhos neurais no cérebro e se tornam hábitos, quanto mais são repetidos. Um neurônio, para se comunicar com outro, é por via elétrica. De tanto essa via elétrica fazer este pensamento, que vai formar esse caminho, ele vai
moldando no cérebro. O cérebro tem uma neuroplasticidade. Ele molda como se fosse... Imagina um rio que se dispersa. Um rio que deságua em vários braços. Ou um mapa onde tem várias ruas. É assim nosso cérebro. Então tem a via do caminho negativo, tem a via da tristeza, da morte, da alegria, vários caminhos. O normal é percorrer todos. Você sente alegria, depois você sente tristeza, depois você fica preocupada, depois você fica muito empolgada e vai indo. Quando nós paramos ou percorremos um caminho só várias vezes, isso forma uma marca, como se fosse um carimbo, e vira um ciclo vicioso. Ou seja, se você começar só a falar negatividade, ouvir notícias negativas, escutar pessoas falando negativo, escutar rádio, televisão, ler jornal, você vai se tornar isso. Só que você não percebe. Sabe aquela história que pega um sapo, coloca num caldeirão de água, liga o fogo e deixa lá, a água vai ficando morna, quando vê, ele tá cozido, a água ferveu e ele não percebeu? Assim é a forma que nós moldamos o nosso comportamento com o nosso pensamento. Um dia a gente escuta, o outro dia a gente fala, o outro dia a gente pega mais. E quando a gente mal vê, a gente se tornou uma pessoa triste, negativa, que só fala coisa ruim, não tem nenhuma perspectiva boa do futuro. Vamos lá? Os pensamentos criam caminhos neurais no cérebro e se tornam hábitos quanto mais repetidos. Então, se você quer mudar, o que você vai fazer? Ao contrário. Começa a propositalmente pensar em coisas boas. Leia a Bíblia. Fale de coisas boas. Faça gratidão. 3 motivos para agradecer de manhã, 3 motivos para agradecer à noite. Separa um caderno de gratidão. Anote tudo que você é grata. Começa a vigiar as suas palavras quando você querer reclamar do marido, do trabalho, da sua casa, do seu corpo. Fala, nossa, olha como eu reclamo. Se você começar a prestar atenção nisso, você vai ver o tanto que a gente reclama. Tudo. Essa comida tá ruim? Essa casa não presta? Meus filhos não sei o quê? Meu marido não sei o quê? Meu cabelo? Olha minhas roupas. Presta atenção e começa a agradecer pelo que você tem. Vamos lá. Tudo que eu tô falando tem base científica e bíblica. Como eu sou cristã, eu trago muito a base bíblica disso. Mas, em paralelo, eu provo com você com a ciência, que a própria ciência provou a Bíblia. A Bíblia não precisa de fundamento para ser provada. Ela é verdadeira por si só. É a palavra de Deus. É Ele que criou o ser humano que sabe como funciona. Foi Ele que determinou como funcionaria nosso pensamento, nossas emoções, nosso sangue, nossos neurônios, a conexão. A ciência pegou e foi lá e descobriu. Estudou anos e anos. Aí chegou numa conclusão que está lá na Bíblia. Então vamos ver? Provérbios 4:23 fala assim: guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente e das emoções. No contexto bíblico, o coração representa a mente, intelecto e emoções. E o que está falando Provérbios 4:23? Guarde o seu coração, pois dele procedem as emoções. Ou seja, da nossa mente. Na terapia, a gente ensina a pessoa a fazer o seguinte: quando você está insegura para fazer uma coisa, vamos supor, eu venho aqui falar ao vivo na rede social, mas eu me sinto insegura. Então eu busco na minha mente alguma memória em que eu fui bem-sucedida em alguma coisa. Aquilo me trouxe uma emoção. Eu lembrei que um dia eu fiz uma palestra na igreja para um monte de gente e foi bom, eu consegui me desenvolver bem, as pessoas entenderam, todo mundo gostou e teve um ótimo feedback. Eu tive uma sensação boa. Eu trago essa emoção para agora. Eu consigo pegar o que eu senti naquele dia, trazer para agora. E esse sentimento me dá segurança. E muda o meu comportamento. Ao invés de eu vir assim, tímida, com os ombros para baixo, gaguejando, não sabendo o que falar. Todo mundo sentindo aquela insegurança, porque passa para as pessoas. Todo mundo
sabe assim, quando a gente vê uma pessoa que tá insegura, que a gente fala assim, tadinha, eu queria ajudar ela, eu queria fazer alguma coisa. Porque as pessoas veem, elas sentem também. O nosso corpo, ele tem uma linguagem corporal. Eu não preciso só de falar o que eu tô sentindo, você vai sentir isso de acordo com o que eu me importar ali na frente. Se eu trouxer isso, é como se fosse uma âncora. Na terapia a gente fala fazer âncoras. Eu posso chamar essa âncora também com sinais. Eu coloco assim minha mão e falo assim, respiro, é agora. Penso naquela emoção de segurança, tranquilidade e falo, vou. E aí acontece, a gente vai e faz. E faz bem feito. Uma ótima performance, porque você trouxe essa emoção. Então, Provérbios 4:23, leia, repita. Guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Por isso que quando você fala demais sobre morte, sobre doença, seu corpo fica, seu corpo sente. Ele pega, ele acredita naquilo. A nossa mente acredita no que a gente fala, tá? A nossa mente acredita no que a gente fala. A consciência, que é o córtex pré-frontal, da onde é a cognição, a sua inteligência, o que você passa a crer, o que você repete, é armazenado na sua memória junto com a emoção e você é aquilo. Você se torna aquilo. Pensamentos repetidos tornam-se pensamentos arraigados. São frases, gente, para você dar pausa nesse vídeo e anotar no caderno. E ficar olhando para isso e falar assim, vou mudar. Eu vou fazer isso, eu vou mudar aquilo. Coisas que você vai implementar e coisas que você vai tirar. Umas você incrementa, aumenta, coloca na sua vida e outras você vai tirar. Então vai lá. Anota aí, pensamentos repetidos tornam-se pensamentos arraigados. A gente forma uma raiz para esse pensamento e ela vai dar frutos. A semente da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, do ódio, guardado no seu coração, que é a mente, produz frutos no seu corpo. Esses frutos são dores musculares, dores no corpo, que o médico, exame nenhum consegue achar. Tumores, que se transformam em câncer. Insônia. E um semblante ruim, mau. Um semblante. Sabe aquela pessoa que tá de boca calada, que você passa por ela e você faz uma leitura do rosto dela e ela tá com aquele semblante assim, de ódio, de vingança, de maldade? Você quer ser desse jeito? Libere o perdão. Não é sobre a pessoa merecer. E não importa se ela pediu ou não perdão. Não precisa de pedir. É você que vai liberar para que você fique livre. Quem vai ficar livre disso é você. A pessoa que fez o mal, ela não carrega essa raiva. Você está carregando um veneno dentro de você e todo dia ele está sendo pingado no seu coração. E um dia, o mal vai estar enraizado de uma forma como se fosse realmente um câncer. É muito difícil de tirar. Antes que isso aconteça, joga esse veneno fora. O veneno do rancor, da raiva, da maledicência, de querer o mal para as pessoas que fizeram mal para você. Só simplesmente deixa embora. É fácil? Não. Nada que eu tô falando aqui é fácil. Nada. Eu tenho certeza que passou na sua cabeça agora. Ah, é fácil falar. É fácil. Mas eu quero ver fazer. Não, não falei que é fácil. Não é fácil, mas não é impossível, ok? Então vamos lá. Mude seu foco para mudar seus pensamentos. Os pensamentos, tá? Em que a gente foca. Quando nós temos muita crise do pânico e ansiedade, é porque o pensamento foi focado nos sintomas físicos do corpo. Seu coração começa a disparar e você foca nisso. Nossa, e você já fez eletrocardiograma, já foi no médico, ele já falou que seu coração tá tudo bem. Mas você pensa, não, se disparou, tem alguma coisa errada. Ou então parou de bater, ou então alguma coisa do tipo. Não se preocupe com isso. Foca em outra coisa. Foca no presente. Contemple a glória de Deus nas Escrituras para transformar a sua mente. Quando nós contemplamos a palavra de Deus, o que ele fala a seu respeito? O que Deus fala que você é? Acredite nisso e não nas mentiras que as pessoas falam e não nas outras coisas que as pessoas falam. Acredite no que Deus falou para você. Você é filha amada de Deus. Ele te criou com um propósito. Você não é a mentira que os outros falaram que você é. Vai lá na Bíblia e procura o amor que Deus tem por você. O que ele faria e já fez por você, né? Ele enviou Jesus.
para morrer por nossos pecados. Analise a origem de seus pensamentos. Não é porque nós pensamos que é verdade. Pensamentos não é realidade. Pensamentos são apenas pensamentos. Ela se torna realidade a partir do momento que você vive aquilo, porque você mudou o seu comportamento. De tanto você fazer, repetir, acabou sendo você. Mas um pensamento que vem na sua cabeça, ele não é realidade ainda. Então, não são todos, sempre que nós pensamos que é verdade. Então, analise a origem desse pensamento. Por que eu estou pensando assim? As ações moldam os pensamentos e não apenas o contrário. Antes se falava que a gente pensa e age. Não, a ação também muda o pensamento. Por exemplo, eu quero ficar deitada. Tô com crise do pânico, ansiedade, tô doente, não tenho ânimo, vou ficar deitada. Mas eu levanto sem pensar. Eu falo assim, quer saber? Levanto. A hora que eu levanto e falo assim, eu vou pro banheiro tomar um banho antes de pensar. Quando você age, muda seu pensamento. Ali no banheiro, tomando banho, você já pensa assim, você quer saber? Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma comida boa, eu vou dar uma limpada nessa casa e pronto. Quando você está limpando a casa, quando você está fazendo a comida, essas ações estão moldando os seus pensamentos. Você já não está mais com aquele pensamento de, ah, meu Deus, eu dou conta de fazer ou não dou conta? Ah, será que eu saio da cama ou não saio? Será que eu melhoro ou não melhoro? Você já está melhorando porque você agiu. Fazer exercício físico é a mesma coisa. Primeiro você faz o exercício físico, depois você colhe os resultados. Você não só pensa para fazer, você vai lá e faz. Aí depois isso muda o seu pensamento. Um estilo de vida saudável, alimentação, exercício afeta a clareza mental. Então, aquela frase que diz que nós somos o que comemos, é verdade? Então, se nós comemos muito açúcar, ele tem um poder de diminuir a nossa cognição. Ele age no cérebro meio que tóxico. Entendeu? O açúcar é tóxico no nosso corpo. Ele causa várias inflamações em vários órgãos, inclusive os neuronais. Então, uma alimentação mais saudável, perto do natural, as frutas e vegetais, faz um bem danado para a mente e para o corpo. Come mais fruta e mais vegetais. Medite na verdade de Deus em vez de distrações do mundo. O mundo, por exemplo, os filmes de Hollywood, ele conta uma verdade que não existe. Uma verdade que você procura, uma inverdade, na verdade, né? Você assiste o filme, lá no filme acontece várias coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida, mas aquilo ali foi investido milhões de dólares para deixar a sua mente confusa com a realidade. Não é a realidade. Um marido perfeito, uma casa maravilhosa, filhos lindos, viajando, aquela mulher maravilhosa, aí entra amantes no meio. E aí você pensa, nossa, eu vou ter uma amante também. É a novela, é o filme que molda a sociedade. A gente vê as coisas acontecendo numa facilidade no filme, e quando você olha, pensa assim, nossa, mas eu não consigo comprar o carro que precisa. As coisas ruins a gente fica maquinando, né? Parece que não é tão ruim. Na novela não parece que é tão ruim. É uma traição, não parece que tem. Às vezes o cara é até engraçado, a mulher é engraçada, a gente dá risada, a gente torce por isso, porque o marido é um bobão. Eles colocam desse jeito. Mas vai sentir na pele, na realidade. Tanto que isso destrói a família, destrói os filhos, traz tristeza para a família inteira. Então, não fica só assistindo filme, novela e seriado, porque você sai muito da realidade. Não é 8 nem 80, entendeu? Você não precisa de nunca assistir nada, mas também, quanto tempo você está na rede social vendo a vida dos outros e comparando com a sua, isso traz muita infelicidade. A exposição a conteúdos negativos da mídia e entretenimento molda padrões de pensamento. Então, eu, por exemplo, quando vejo qualquer tragédia, mesmo aqui na Califórnia onde eu moro, pegou fogo aí esses dias, queimaram várias casas, eu coloquei um único post falando, não misture política com desastres naturais. Muitas famílias estão sofrendo e só. Mas no noticiário é aquela coisa bem sensacionalista. Olha, essas mansões queimaram, milhões de dólares, bilhões de pessoas ficaram sem teto. Como é que você dorme à noite? Ah, não, então vou fechar o olho para a realidade. Não, não é isso. Mas o que você pode fazer? Dá uma olhada na sua casa, que eu tenho certeza que ali você já pode fazer muita coisa para mudar. E você vai saber de muita coisa que está acontecendo com seus filhos, com seu marido, que você pode ajudar, já que você está querendo ajudar. Porque me fala, esta informação te ajuda em quê? Você vai doar dinheiro para as pessoas, se for, tudo bem. Vai lá, fica sabendo quem está precisando e doa.
Você ficar sabendo de todas as guerras que existem no mundo, de todo mundo que morreu, de vários tipos de morte, quantas pessoas morreram no mundo, na sua cidade ou no seu país, não te ajuda em nada. Você se sente cada vez mais impotente. É como se no mundo tivesse desgovernado. A gente esquece que Deus está no comando de tudo. Mesmo acontecendo coisas ruins, este mundo tem uma predestinação. Jesus vai voltar. O mundo vai ser governado por ele. Hoje está na mão do inimigo. Por isso ele faz tantas desgraças o dia inteiro. Depois joga na televisão para você ver. Para você sentir uma miserável, como se Deus não tivesse o poder de mudar as coisas do jeito que ele quer. Ele vai mudar. Ele só está dando tempo para o inimigo mostrar quem ele é. Em todas as coisas, contribuem por bem daqueles que amam a Deus. Por mais difícil que seja de entender isso agora, confie em Deus. Você não está sozinha. O diabo quer que você pense nisso. Que você está sozinha e o mundo está desgovernado. Paulo exorta os crentes em Colossenses 3, de 1 a 2, a buscar as coisas do alto e focar sua mente em assuntos espirituais. Eu vou mais rápido agora porque eu quero fazer esse vídeo só em 30 minutos. Já estamos no 25. A lei da mente. A mente se adapta gradualmente ao que está acostumada a contemplar. Por isso que fala na Bíblia, contemple a Jesus, olha os ensinamentos de Jesus, não fica olhando o padre, o pastor da sua igreja, a sua denominação religiosa. Eu sou cristã, mas o meu exemplo é Jesus. Porque todo ser humano falha. Tem gente que para de ir para a igreja, para de amar a Deus, louvar a Deus, porque vê na vida das outras pessoas a falta de exemplo, de modelo cristão. Mas espera, você está comparando errado. É Deus e Jesus. Jesus veio na terra e falou assim, follow me, siga-me, sejam meus discípulos. Dá uma olhada como é que Jesus fez. Dá uma olhada como que ele falava com as pessoas, como que ele tratava. Aí você faz, não por seu pastor. Então, a mente, ela se adapta com o que a gente contempla. Você vai... tem gente que tem ídolos, né, como cantores. Raul Seixas, tem gente super parecido com ele, tanto fisicamente como cantar. De tanto que ele contempla as músicas, o estilo dele, Michael Jackson, Madonna, todos esses artistas muito famosos têm seus covers, digamos, pessoas idênticas, iguaizinhas, imitam eles assim perfeitamente, podia ser dublê dele. Vamos ser dublê de Jesus? O que você acha? Quanto mais nós contemplarmos a Jesus, mais parecido com ele nós vamos ficar. Alimentar-se da palavra de Deus aprofunda o entendimento e fortalece o caráter. Estudos científicos comprovados dizem que neurogênese, que o nascimento de novas células neuronais, acontecem quando nós estudamos a palavra de Deus. Você se torna muito mais inteligente, você desenvolve a sua capacidade intelectual de aprender todas as outras áreas, como uma nova língua, uma habilidade nova, cantar, tocar um instrumento, porque você está estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aumenta o seu entendimento, aumenta a sua sabedoria. Deus te dá isso. É Ele que fez o nosso cérebro, Ele sabe comandar isso. Então, estuda a palavra de Deus. Eu tenho certeza, você vai ficar muito mais inteligente. Focar em distrações mundanas enfraquece a capacidade da mente de discernir a verdade. Isso daqui, eu tô falando mundana, mas a ciência fala que se você ficar só vendo videozinho do TikTok, videozinhos engraçados no Instagram e no Facebook, a gente vai emburrecendo. O que é emburrecer? Os neurônios que poderiam se desenvolver para uma habilidade nova, eles simplesmente ficam naquele ciclo de isso é engraçado, eu quero mais disso. Produz dopamina, que produz esse hormônio do bem-estar, e você fica viciado nisso, te prende naquilo. Aí você não pensa mais para uma coisa grande, uma coisa que pode trazer um benefício para a humanidade, para você mesmo, para sua família. Não, você fica ali, eu quero mais um pouquinho disso. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E se for na linha cristã, significa que quando nós pensamos muito nessas coisas, a gente perde a esperança do futuro bom. Porque você fica assim, a vida é só isso, né? É isso aqui. Comer, dormir, trabalhar e divertir um pouquinho. Porque depois acaba. E não é só isso. Não é só isso. Isso é distração para acabar com a sua vida, porque a vida passa rápido, e aí quando chegar no fim, você fala, putz, não aproveitei a vida. E agora, o que está por vir? Nós temos uma vida eterna, nós temos que dar contas para Deus depois do que nós fizemos com o nosso tempo. Uma vida saudável apoia uma mente saudável.
Nutrição adequada, exercício, escolhas de estilo de vida impactam a clareza mental e a estabilidade emocional. Eu já falei isso, mas é porque eu repito. Muita gente, quando eu vou conversar, minhas pacientes, eu falo assim, você tá fazendo exercício físico? Não, é porque agora eu tô tão ruim, tô tão doente. Você não vai melhorar enquanto você não começar. Primeiro você faz exercício físico, depois você colhe o benefício. Você não vai ficar boa para depois fazer exercício físico. Isso não existe. Coloca na sua cabeça. Por causa do exercício físico, ele produziu hormônios do bem no seu corpo, ele mexeu com o seu músculo, com os seus nervos, com a sua mente, com o seu sangue, oxigenou seu cérebro. Aí você melhorou. Aí você fala, gente, saí da depressão, melhorei da ansiedade, não tô tendo mais crise do pânico. Porque você começou a fazer exercício físico. Nossa, mas só isso, sim, só isso. Só isso. Agora, ficar deitada, sentada no sofá, e eu não faço exercício físico por causa da idade, por causa das dores, seja lá o motivo, não vai melhorar. Tem exercício pra tudo hoje em dia, pra tudo. Dentro de casa, sentada no sofá mesmo, você pode fazer. Até deitado na cama tem como fazer exercício. Eu tenho aqui uns pezinhos que eu mostro de vez em quando nas lives. Só sentada eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tô movimentando meu músculo, eu tô fortalecendo. Faça exercício físico, toma água, come frutas e vegetais e castanhas e grãos, tá? Grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, arroz, os feijões, né? As verduras verdes, frutas, folhas, tudo isso é saudável. Menos pacote, menos embalagens. Um estilo de vida sedentário e uma dieta inadequada podem contribuir para estados mentais negativos. Entendeu? Olha só, isso aqui é científico. Se nós tivermos uma vida sedentária, sem exercício físico e comer bolo, bolacha, industrializados, embutidos, isso molda o pensamento. Você acredita que o que a gente ingere produz substâncias que vai definir se você vai pensar coisa boa ou coisa ruim? Isso é verdade, pode pesquisar. Então, mensagem final para você. Terminamos aí os 30 minutos. Eu quero que você leia Filipenses 4:8, onde diz assim: pense no que é verdadeiro, nobre, justo, puro e louvável. Tudo que você olhar no seu pensamento, olhar não, se pegar pensando, você fala assim, isso que eu tô pensando é de verdade? Porque tem muito pensamento que não é verdadeiro, então deixa embora. É justo? Às vezes a gente julga as pessoas pelos nossos padrões, pelo nosso filtro. É justo? Jesus faria isso? Sabe uma coisa bem boa que eu uso pra mim? É falar assim, mas e se fosse Jesus fazendo isso? Ele faria desse jeito? Ele falaria essas palavras? Ele se comportaria desse jeito? Às vezes eu tô assim com muita insatisfação com meu marido. Acontece direto, né, gente? Quanto mais a gente tem convivência, mais a gente tem desafios. Aí na hora que eu tô assim pra explodir mesmo, assim, que eu penso assim, não dá, não aguento, gente, é demais, que coisa. Aí eu penso assim, mas pera, Deus ama ele do mesmo jeito que ele me ama. Isso são meus filtros e minha forma de ver. Será que é desse jeito mesmo? Eu tô julgando pelo comportamento o que eu acho que ele fez. E será que foi de propósito? Será que é assim que ele pensa também? Por que a gente não faz um diálogo melhor com as pessoas? Aliás, com Deus também. Eu falo assim, Senhor, me ajuda a amar como o Senhor ama. O Senhor ama o justo e o injusto. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O sol e a chuva caem para o justo e para o injusto. Deus está dando oportunidade para todos. O injusto também tem oportunidade dele de se arrepender, de parar de fazer o mal, de querer ir para o céu, morar com Jesus quando Jesus voltar. Então, eu sei que ele ama também ele. E esse ódio que eu carrego, se eu ficar com raiva, vai melhorar em alguma coisa? Não, mas vai piorar muito. E quem é que fica fazendo intriguinhas entre família, entre marido e mulher, no trabalho? O diabo. Você acha que ele não existe? Ele existe, tá? Ele existe. E ele é o pai da discórdia. Porque ele sabe que uma casa desunida, ela se rompe, ela se quebra. Uma empresa onde há desunião dos funcionários, ela vai à falência. Uma família onde brigam entre si, elas se dispersam. Primeiro ele quer dividir, para depois ele destruir. Ele não destrói algo que está unido. Ele causa primeiro a desunião. Quando há desunião, há enfraquecimento. Na fraqueza, as pessoas se dispersam. Cada um vai pro seu canto e tchau, eu não quero saber. É isso. Um estilo de vida sedentário, eu já falei. Então vamos lá. O Filipenses, Deus pode reprogramar a mente por meio do seu espírito. Isso é a parte espiritual que eu tô te falando. Sim, Deus
Pode. Você não consegue amar? Peça amor para Deus. Não consegue perdoar? Peça perdão para Deus, para que Ele te dê. Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. Quando eu oro, eu imagino Deus me dando, sabe? Como se fosse um raio de luz. E eu recebo, e eu sinto muito mais forte. Eu sinto esse poder e eu consigo agir de acordo com o que eu creio que isso acontece. Agora vamos para a ciência. O que a ciência fala sobre isso? Que quando você acredita em algo, o seu cérebro ele trabalha para aquilo. Então, quando você, por isso que as pessoas usam muito a mentalidade, para quem quer prosperar na vida, ele começa a visualizar exatamente a vida que ele quer. Uma vida rica, abundante em dinheiro, uma esposa feliz, os filhos saudáveis. E ele começa a imaginar aquilo e querer aquilo. O que a gente quer no coração, o cérebro trabalha para abrir as portas para aquilo. Ele começa a ver uma boa oportunidade de trabalho, o cérebro desenvolve ideias novas, potencializa as habilidades. Isso a ciência mostra e a Bíblia está falando. Então os dois andam juntos. Estou provando para você. Entregar os pensamentos negativos a Cristo conduz à transformação e à paz. Na ciência, quem não crê que só isso funciona, se a gente colocar nossas emoções num papel e pôr fogo, você tira de dentro de você. Você escreve tudo num papel. Escreve tudo. Sua raiva, suas emoções, sua tristeza. Quando a gente está escrevendo, a gente está colocando a mente em ordem cognitiva, os neurônios para trabalharem, para expor o que está no subconsciente. Quando você tira de dentro de você, você sente alívio emocional. E quando você põe em fogo, é como se, tipo, não importa mais, você não vai mais usar aquele caminho no seu cérebro. Porque você reconheceu e você fala, não, isso aqui eu não quero, joga fora. E aí, jogar fora fisicamente, que é pegar o papel, rasgar ou queimar, que a gente faz na terapia, traz uma nova informação para o cérebro de que aquela emoção, junto com aquele acontecimento, já não pertence mais a você. Não dói tanto como estava doendo. Ele não desaparece do cérebro, mas ele fica inativo. Inativa, uma inatividade cerebral. Isso acontece em várias áreas do nosso cérebro por vários motivos, sobre a inatividade cerebral. Outro dia a gente fala. Então é isso. Finalizando, leia Filipenses 4:8, tá? E meu nome é Adriana Lute, eu acho que você já me conhece, né? Você tá aqui no meu canal do YouTube, ou você tá aqui no meu Instagram. Eu sou farmacêutica por formação, hoje não estou trabalhando como farmacêutica, nem um conselho regional de farmácia, mas eu uso a minha faculdade que eu fiz, né? As minhas habilidades, eu trabalhei uns 10 anos como farmacêutica, mais uns 10 como técnica de enfermagem, uns 20 e tantos anos de carreira na área profissional, hoje eu sou terapeuta, eu entendo como que os medicamentos agem no nosso corpo, como que o nosso comportamento age no nosso cérebro, e junta tudo isso eu consigo ajudar você a diminuir a sua ansiedade e passar através das crises do pânico. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se. Siga para mais novos conteúdos sobre esse assunto da mente, das crises do pânico e ansiedade. E se você está aqui no Instagram, obrigada por assistir esse vídeo. Siga e compartilhe com outras pessoas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.